Olá, boa noite a todos. Como é que está vocês? Eu espero que estejam bem. Nós vamos começar uma série de estudos e essa série de estudos ela está baseada sobre o tema Você não está aqui por acaso. E nós queremos falar, nós já começamos até essa série de estudos porque nós falamos algumas vezes sobre você não é um acidente, o que dirige a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre criado para ser eterno. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas o ensaio geral que aprende que precede a verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra, queridos, é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Porque esta vida é uma preparação para a próxima. Você sabia disso? Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas viverá para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade, porque você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos, queridos, que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. Porque a razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, o coração para de bater. É o fim de seu corpo e de seu tempo na terra, mas não será o final de tudo. Claro, seu corpo terreno é apenas a residência temporária de seu espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere a nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Isso está registrado em Coríntios. Se a vida na terra oferecer muitas opções, ou oferece muitas opções, é claro, a eternidade nos oferece apenas duas. Quais são? Céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Essa é uma realidade. O brilhante professor da Oxford, da Faculdade de Oxford, e escritor C.S. Lewis, disse: existem dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça de seu jeito. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, porque elas escolheram viver sem Ele aqui na terra. Quando compreender plenamente que há mais vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, passará a viver de forma diferente. Você começará a viver, querido, à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como tratar de cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que parecem ou pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo viver de Deus, menor todo o resto parecerá.
Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e seu tempo. Passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riquezas, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas, porque mantém-se em dia com as tendências à moda e os valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Aleluia. Caso sua vida se resumisse a seu tempo de existência sobre a terra, minha sugestão seria que você começasse a vivê-la imediatamente. Poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que faz na terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Olha, para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje, queridos, é só a ponta, né, do iceberg. A eternidade é tudo o resto que não se vê a partir da superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza. Com toda franqueza. Nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para mim e para você no céu. Seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com areolas e tocando harpas. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação ou desde a criação do mundo. C.S. Lewis captou o conceito de eternidade na última página de seu livro As Crônicas de Nárnia. Sua série de 7 livros com histórias infantis para nós. Este é o fim de todas as histórias. Mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prosseguiu eternamente. Cada capítulo melhor que o anterior. Esse livro é maravilhoso. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas Ele não terminou aqui.
O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que passará neste planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade que vai além desta vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planejou dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, né? Nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Talvez você ache mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos nós sabemos que acabará acontecendo. Todos nós sabemos o que vai acontecer. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Você deve pensar sobre isso, pois você vai viver muito mais tempo lá do que o que você está vivendo aqui, como nós dizemos no início do estudo. Assim como os 9 meses que passou no útero de sua mãe, não tinham um fim em si, mas era uma preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino na próxima, meu querido. Pense bem nisso. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último de sua vida. Matthew Henry disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia, porque esta vida não é tudo o que há. Porque, em sua opinião, Deus nos fez de modo a durar para sempre, a durar por toda a eternidade. Porque passamos mais tempo nos preocupando com o que vai acabar e tão pouco tempo nos preparando para a eternidade que durará para sempre. Então, a pergunta para você hoje é essa: o que você está fazendo agora para se preparar para a eternidade? Como está a sua vida agora se preparando para a eternidade? Você tem se preparado para a eternidade? Como eu disse no início, você vai viver muito mais tempo lá do que o que você está vivendo aqui. Aqui talvez você chegue aos 100 anos. Talvez. São muitas pessoas que cheguem aos 100 anos. Geralmente as pessoas chegam aos 60 e aos 65 anos. Mas lá você vai passar toda uma eternidade. Então, é como nós dizemos, lá a escolha está sendo feita por você. Deus não pode escolher onde você vai passar a eternidade. Ele já planejou tudo. Ele já projetou todas as coisas. Mas você é quem decide onde você quer passar a sua eternidade. Se é no céu ou se é no inferno. Se é ao lado de Deus ou se é separado dele. Decida você nessa noite a isso. Decida-se a passar a sua eternidade ao lado de Deus, ao lado do Senhor Jesus. E para passar a eternidade ao lado de Deus, você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma semana abençoada e uma noite tranquila, um sono tranquilo e repousador, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, o ano de 2011 é o ano de conquista, o ano de colheita para a sua vida. Deus te abençoe, desejo do meu coração, em nome de Jesus. Beijo no teu coração.